como tudo na vida, a gente tenta puxar no excesso e de repente a gente descobre que aquilo que a gente está achando que funciona para todo mundo, na verdade, não. E aí a gente tem um retrocesso, volta e tenta achar o nicho certinho desses pacientes. O assunto hoje é testosterona e câncer. A gente sabe que tem um boom de uso de testosterona atualmente, está todo mundo querendo ficar mais forte, está todo mundo querendo recuperar massa muscular, né, ficar mais saudável, mas será que é por aí mesmo? Então não perca, o assunto hoje é imperdível. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer Sim. Meu nome é Mariana Cunha, sou médico oncologista, junto com a doutora Graziela Piló. Estamos aqui nesse espaço super dedicado à jornada do paciente oncológico. Hoje o tema, gente, é polêmico, tá? A Grazi anunciou aqui, mas falar de testosterona é falar sobre objetivos que vão além do tratamento do câncer. Aqui hoje a gente vai conversar sobre até efeitos colaterais de muitos tratamentos e consequências de muitas doenças. Com a gente hoje, doutora Carolina, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir falar com a gente, endocrinologista, especialista nesse assunto. Afinal de contas, assim, endocrinologista hoje está na moda com um monte de coisa, né? Para emagrecer, para ficar forte, para ficar saudável, para ficar fitness. Obrigada por ter vindo aqui falar com a gente hoje. Então, gente, obrigado pelo convite. Realmente, eu sou endocrinologista especialista em oncologia. E é um tema bem relevante para a gente, porque envolve tanto o estigma de não usar quando preciso, tanto o estigma de usar no paciente que pode trazer efeitos colaterais e danos para a vida. É isso mesmo. A gente sempre gosta aqui, sabe, Carol, de trazer esses mitos, esses tabus, né, Mário? Que eu falo que a gente é especialista. Todo tema que envolve endócrino e nutrição dá pano pra manga aqui nessa roda de conversa. A testosterona não podia ser diferente, né? Então, hoje em dia, tirando o cenário oncológico, a gente vê muita gente querendo usar, porque a testosterona parece que dá mais vitalidade, melhora a massa magra, que tá todo mundo correndo aí atrás da famosa massa magra. E assim, o objetivo, no final das contas, é saúde. Então, a gente não tá aqui usando esse espaço para falar mal, né? Mas o que a gente quer é tentar achar o nicho certo, porque quem é que precisa dessa testosterona, então, Carol? Assim, eu acho que a gente pode até começar conversando, assim, explicando para quem está escutando o que é essa testosterona, como é que ela atua no corpo, né? Não necessariamente do paciente oncológico. No geral, como é que isso funciona? Então, a testosterona é um hormônio que é produzido tanto no homem, em maior quantidade, quanto na mulher também. A mulher produz testosterona. E ela é transformada em metabólitos, que a gente chama, através de enzimas. Então, é como se ela fosse quebrada e cada pedacinho dela vai agir em alguma região do organismo com alguma função. Então, ela tem função de desenvolver os órgãos masculinos quando está ali na fase, né, de formação do neném. Ela tem função, né, de desenvolver ali na puberdade os pelos nos locais específicos de homem, né, tipo barba, bigode, por exemplo. Ela tem a função de força muscular e massa muscular. Então, a gente tem receptor para esse hormônio na musculatura esquelética, que a gente chama. Então, sim, ela é importante para a formação. Ela é um dos hormônios que a gente chama de anabólicos, né? Anabolismo é para formar tecido. Uhum. E ela também pode ser transformada em estradiol no homem, na conversão que a gente chama através de uma outra enzima. E também participa do metabolismo no osso. Então, ela ajuda na formação da massa óssea, né? Fora outras funções, como melhora cognitiva, de bem-estar no homem, ela pode estar envolvida. Tanto que a sua deficiência pode estar relacionada com todos os sintomas opostos a essas funções, quando ela está deficiente. Então, quando você vê na mídia, nas redes sociais ou nos colegas de academia um uso inadvertido, um uso errado desse hormônio com a função de anabolizar, de ganhar massa, você está usando um hormônio que é produzido normalmente naquele paciente de forma extra. Então, o seu organismo, ele entende que a gente está tendo um excesso de produção hormonal e isso pode prejudicar a própria produção dentro do nosso próprio organismo, além dos efeitos colaterais desse hormônio. Então, essa função, para qualquer paciente que seja ele oncológico ou não,
ela é desencorajada, inclusive proibida pela sociedade. Maravilhoso. Tá? E ouvindo você falar, eu penso, né? A função do hormônio é fantástica, ela é necessária ao nosso corpo, ao corpo do homem especialmente. E o uso, né? O uso ruim, o uso indiscriminado, inadvertido, é que traz provavelmente essa confusão. Inclusive, a correlação no uso extremo de testosterona de poder ter um fator aí, de poder gerar câncer, né? Esse fator de risco para câncer, para alguns tipos de câncer. Então, eu acho que é importante a gente contextualizar, né, o cenário para mostrar que ela é necessária, mas o extra é que não é legal, é o extremo que não é legal, naquele, especialmente para quem realmente não precisa, né? Ainda tem esse cenário. E explica pra gente um pouquinho, Carol, para quem tá ouvindo o pod agora e pensou assim, tá, mas já me convenci de que, né, o excesso não tá legal, mas tô aqui, tô com um parente meu, tem um tio, um vô, um padrinho, meu pai, que não tá legal, tá desanimado, tá fazendo um tratamento oncológico, e esse tratamento oncológico deixou ele com uma falta de, além da falta de libido, condições físicas que parecem ser uma falta de testosterona. Qual que é o caminho nesse paciente? Como é que a gente diagnostica que isso está acontecendo e se esse seria um potencial candidato a tratamento? Qualquer paciente homem, tá? A gente aqui tá falando mais de paciente homens mesmo, em mulheres não entra esse tipo de indicação. Qualquer paciente homem, independente de estar num quadro de uma doença inflamatória, igual câncer, ou um HIV, ou uma doença autoimune em atividade, ele apresentando sintomas de disfunções sexuais, disfunção erétil, redução de libido, de forma crônica, o ideal é a gente excluir qual seria essa causa. Será que essa causa é das medicações que ele está usando para aquele tratamento? Será que tem a ver com o quadro emocional? Será que tem a ver realmente com uma redução da produção de testosterona naquele paciente? Então, para a gente saber disso, o ideal é encaminhar para o endocrinologista para a gente fazer uma anamnese, né? A anamnese é como se fosse uma entrevista direcionada para aquele paciente, para a gente ver se ele tem indicação de dosagem desse hormônio e da proteína que carrega esse hormônio no sangue, para a gente poder identificar se ele tem uma queda substancial e importante associada a sintoma clínico. Então, a gente não vai pedir esse hormônio de rotina. Vários pacientes em consultório chegam pedindo um check-up hormonal. Gente, não existe check-up hormonal. Boa. Hoje em dia tá na moda. Super na moda. Do paciente chegar no endócrino, ele já chega com uma lista de exames feitos, né? Não existe check-up hormonal. O exame, ele é direcionado para um sintoma, né? O sintoma clínico mais característico da pesquisa de redução de testosterona no sangue é a questão da libido, da disfunção erétil, pode estar associado com uma queda de pelos em região masculina, igual barba e bigode, intensa ali, sem estar num contexto de uma medicação oncológica que faz cair pelos, né? Então, são as principais indicações. Dosou no sangue, realmente a gente tem uma redução importante associado a sintomas, a gente pode considerar tratar esse paciente, tá? Lembrando que tem outros fatores que podem também potencializar essa questão de libido. Antidepressivos, né? E isso é super importante de a gente comentar, porque o paciente oncológico é um paciente que precisa ser olhado como um todo. Então, tem a questão hormonal, que às vezes pode estar alterada. Inclusive, a gente não comentou aqui, mas as próprias medicações oncológicas podem interferir nesse eixo hormonal, né? Sim. Então, tem imunoterapia que às vezes traz essa alteração como um efeito colateral. Mas o paciente, por si só, às vezes está passando por uma fase difícil na vida, né? Então, psicologicamente falando, então está mais impactado. Às vezes, homem, a gente fala muito aqui, né, que tem esse senso de eu preciso ser o provedor, eu tenho que trabalhar, trazer o dinheiro para casa, e às vezes está numa fase que não está trabalhando e fica mais desamparado na parte emocional se não tiver esse acompanhamento certinho. Eu acho que pode ser um fator de confusão, e não só de confusão, um fator para ser tratado junto, né? Então, às vezes tem que repor o hormônio, mas também tem que procurar o terapeuta, tem que fazer esses outros tratamentos conjuntos, né? E se for um paciente que, além desse hipogonadismo que a gente chama, que é a redução, né, da produção de hormônio masculino ou feminino, no caso do homem, da testosterona, que a gente está falando masculino, esse paciente tiver também num contexto de redução de massa magra, que é o que a gente chama de sarcopenia, que é a redução da quantidade e qualidade da massa muscular e força muscular, ou caquexia, que é a perda maior que 5% do peso nos últimos 6 meses, é um paciente que pode ter benefício com isso, desde que ele tenha o diagnóstico de hipogonadismo. A gente não tem recomendação formal para tratar esse paciente com
os androgênios, né, com a testosterona exógena apenas para recuperação de massa muscular ou força muscular. Isso tem estudos pequenos, ainda com nível de evidência baixo, que podem ser considerados, mas ainda não é indicação formal. É apenas para pacientes com o hipogonadismo, ou seja, a redução da produção de testosterona confirmada com sintomas associados a exames laboratoriais alterados. E esse paciente com sarcopenia, né, assim, em processo, às vezes até numa caquexia, precisa ser encaminhado também para um nutrólogo, nutricionista, para acompanhar, a gente já falou aqui. Com certeza. Né, assim, porque existem outras medidas que não a reposição hormonal para ajudar na perda de massa muscular e óssea, que a gente sabe que é muito importante. Isso eu acho uma pergunta super interessante, porque eu acho que quando a gente encaminha, às vezes, para um endocrinologista, né, e o cara que está ouvindo aqui, a pessoa que está ouvindo aqui, talvez pense assim, poxa, então uma saída é remédio, né? E caquexia, sarcopenia, estados evolutivos nutricionais, né, estados nutricionais graves, eles não têm como ser convertidos só com suporte de hormônio testosterona, né? Então, eu acho que eu queria até levantar essa bandeira aqui, porque a gente fala muito dessa interdisciplinaridade, da importância de ter outros colegas atuando, outras áreas, porque às vezes os pacientes têm resistência. Eles acham que essa prescrição tem que vir do médico, né? E esquecem que a gente tem uma equipe inteira que está estudando, cada um com seu objetivo maior ali, para integrar esses conhecimentos e a gente poder oferecer melhor resultado, né? O que eu gosto na oncologia é isso. Apesar de ter um paciente que é encaminhado e que tem resistência, ou às vezes é um paciente, gente, que faz muito exame, que tem muita demanda, ele não está aguentando mais ir em médico e nutricionista. Às vezes é o momento dele, por isso que eu sempre reforço nas consultas, já foi e tudo mais. Mas assim, querendo ou não, dentro das clínicas oncológicas em geral, eu gosto porque existe um fluxo já direcionado. Isso, a gente tem muita dificuldade com outros pacientes não oncológicos que precisam dessa interdisciplinaridade também. A gente tem mais dificuldade de trabalhar junto. Então, pelo menos na oncologia, eles conseguem ter um acesso, né? Ir ou não, aí vai da fase de cada um e etc. Mas o mais importante é entender, por exemplo, no paciente oncológico, a caquexia e a sarcopenia, elas são resultados do estado inflamatório do câncer. Então, a primeira linha de tratamento é a droga antineoplásica. Se você não controlar aquela doença, pode dar comida o tanto que for para o paciente, pode, né, ter uma recuperação hormônio, ali do que for de gasto energético, você pode tentar balancear para o lado positivo ali da ingesta calórica, proteica, que você não vai conseguir, porque o estado anti-inflamatório não vai deixar. E aí, em segundo lugar, o mais importante é a dieta e exercício físico, principalmente de força. Para esse paciente é melhorar apetite, melhorar a performance, ganhar massa muscular e força muscular. Aí, essas questões medicamentosas, o que a gente tem de nível de evidência são algumas medicações que aumentam o apetite. Alguns estudos, algumas melhoraram a composição corporal, outras foram só mais as custas de gordura, igual esses corticoides que são usados em paciente em estágio mais avançado, mais por curta duração. E essa questão da testosterona, ela não entra como uma opção formal para isso. Com esse intuito, não. É para o paciente que tem hipogonadismo e não tem contraindicação, né? Porque o paciente oncológico, ele pode ter um câncer que contraindica usar. Vamos dar exemplo aqui para tu. Um câncer de próstata, que você está usando um tratamento justamente para bloquear isso e você vai dar testosterona, não faz sentido. E é engraçado, porque o câncer de próstata chama muita atenção nesse cenário, porque os pacientes têm esses sintomas, né? Então, perda de libido, fadiga, alteração sexual. Pelo, né? E aí fala, gente, sou eu, né? Tô precisando desse hormônio. Não é. Usualmente é o paciente que precisa realmente ficar com a testosterona mais baixa como forma de tratamento, né? O ponto fundamental câncer, né? do tratamento oncológico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Eu vejo muito também a tendência de todo mundo, né? Não tô falando só dos pacientes oncológicos. Todo mundo quer uma resposta rápida para os problemas. Então, talvez repor a testosterona é muito mais fácil do que falar que tem que ir para academia, que tem que seguir uma dieta, que tem que procurar um nutricionista ou um nutrólogo, né? Então, parece a pílula mágica que vai resolver o problema. E, na verdade, não vai. Tanto é que a gente tem muito paciente que chega nessa condição, assim, estou comendo normal, estou
seguir na minha vida, perdi 20 quilos, né? Que é uma das formas de a gente fazer até o diagnóstico, quando você corre atrás e vai descobrir que tem um tumor ali. Então, se não trata a causa principal, não adianta repor nada que, né, que as coisas não vão fluir. E como é que funciona? Para quem está se perguntando, tá bom, já entendi os riscos, já compreendi que o diagnóstico, então, ele é um diagnóstico baseado no exame de sangue, de alguns hormônios que estão ali dentro, que são, né, tanto os fatores ligadores quanto os hormônios, e ele quer saber como que é feito essa reposição, né? Para quem está em casa, a gente começou falando de testosterona, é qualquer testosterona, é a testosterona que o vizinho compra para distribuir na academia ou não? E como é que é feito esse controle de tratamento? A gente desencoraja qualquer tipo de manipulação. Se a gente tem medicação, né, fiscalizada pelos órgãos, que tenha segurança, é isso. Aqui no Brasil, a gente usa mais a forma injetável intramuscular, né? Tem o cipionato e tem uma combinação de ésteres também, que são usados ali de 200 e 250 miligramas, respectivamente, a cada 2 a 3 semanas. E o problema é que ele faz muito pico de ação, então ele faz muito efeito no início e depois esse efeito vai caindo. Mas tem o custo mais viável, né? E tem um decanoato de testosterona, que aí a gente consegue usar a cada 10 a 14 semanas, dá menos pico, e aí para sintomas talvez funcione melhor. Legal. E tem a testosterona gel, porque aí ela não cria tanta... oscilação? Não, né? Questão de oscilação, a questão do metabolismo hepático, a questão de inibição do eixo dela é menor. Então, a depender do paciente, às vezes, dessa forma gel pode ser considerada. E aí a gente vai ter que identificar várias coisas, aderência, né? Tomar muito cuidado quando é testosterona gel, se tiver criança em casa ou mulher, porque na hora de abraçar pode passar o hormônio para algum familiar, então tem que ser em locais que ficam mais escondidos. Mas, assim, o que a gente usa de maior rotina aqui no Brasil são esses. Carol, e conta, a gente já falou das indicações, depois eu queria só que você voltasse um pouco e explicasse para quem, né, para quem está assistindo, o porquê que a gente não dosa de rotina. Eu acho que você começou a falar, né, assim, dessa importância de dosar sempre quando tem sintoma, e por que a gente não pode dosar? Porque a gente vê muito isso hoje em dia, o paciente já chegando com a dosagem hormonal, ou falando assim, eu dosei, mas está baixo. Por que fica baixo? Na verdade, a gente não dosa de rotina, porque assim como qualquer hormônio, a testosterona ela pode oscilar. Por si só, ela pode oscilar. Tanto é que a gente vê que o valor de referência é um valor amplo, né? Uhum. Mas a testosterona do paciente, ela pode oscilar e às vezes você pode pegar um momento ali que foi dosado, que esteja um pouquinho mais abaixo do valor de referência ali para a idade, e não ser um hipogonadismo. Então, você só pesquisa em quem tem sintomas. E a gente tem a proteína que carrega testosterona no sangue. Qualquer fator que altere essa proteína pode falsear o resultado também. Então, em mulheres, às vezes, em uso de anticoncepcional, homens, às vezes, em quadros de desnutrição, tudo que possa afetar. Obesidade também, a gente tem o hipogonadismo funcional ali da obesidade, que confunde muito, porque é um paciente que o tratamento é perder peso, não é usar testosterona. E a testosterona desses pacientes, eventualmente, vai vir baixa no sangue, por quê? A SHBG, que é a proteína que carrega ela no sangue, ela está reduzida. Então, a gente tem a falsa impressão de que esse paciente está produzindo menos hormônio e precisa repor. Não. O tratamento para melhorar esse status é a perda de peso. Em casos extremos e muito sintomáticos, a gente pensa em repor por um tempo. Mas o grande problema é a doença de base, né? E não a redução da produção do próprio organismo do hormônio. Então, isso tem que ser individualizado. Por isso que é para o paciente que realmente seja com sintomas que a gente vai pesquisar, para não cair em falsos resultados e em tratamentos que não tenham indicações. É por isso que eu tenho pavor da tal da lista de exame, né? Assim, tipo, o paciente já chega com um tanto de exame, ninguém sabe por que pediu e tá ali. E aí falamos das indicações, a gente já falou super bem aí de quando usar. E para o paciente que precisa realmente fazer essa reposição, quais são as contraindicações, o que são os efeitos colaterais que podem acontecer relacionados a essa reposição da testosterona? O mais comum são eventos trombóticos, que podem, né, haver maior formação de trombos, é como se o sangue ficasse mais concentrado
E aí aumenta a possibilidade de formar trombos e a gente tem muito risco de AVC isquêmico, infarto ou outras tromboses em geral. E aumento de pressão também. Então, esses eventos que a gente chama de cardiovasculares são os que a gente mais teme porque são mais comuns. Né? Outros, esses no paciente em tratamento habitual. Quando está em tratamento sem indicação, igual eu expliquei, com o uso extra daquele hormônio, aí a gente até potencializa esses eventos. Outros efeitos colaterais irritabilidade. É uma coisa que a gente vê. Pode ter uma inibição do próprio eixo, igual eu falei, do homem. Então, isso pode inibir a produção de espermatozoide, levar a uma infertilidade. Essa questão a questão do uso extra, né? O uso para repor não é tão comum, mas existem vários casos relatados e estudos em andamento, mas não são estudos que a gente consegue fazer de rotina, porque você usar a testosterona com o objetivo de anabolizar não é algo que é lícito, então a gente não consegue fazer estudos com isso, mas a gente sabe que tem aumento também de câncer de fígado, principalmente, pode aumentar o risco de câncer ginecológico, estrógeno dependente, ou igual mama, endométrio e próstata, né? Em mulheres, o uso errôneo pode levar a aumento de pelos, engrossamento da voz, aumento aqui do famoso gogó, né? Que é o pomo de Adão, aumento do clitóris, né? Oleosidade, queda de cabelo. Então, tem que tomar muito cuidado com o uso inadvertido, porque até para quem faz o uso para reposição, a gente tem que monitorar exames, porque ainda assim pode ter efeitos colaterais. Aí o mais comum seriam eventos trombóticos mesmo. Legal. E hipertensão também. E pressão alta, né? Perguntar isso. E assim, a gente falou muito do universo masculino, né? Tem algum cenário que a gente vê muito, uma das queixas principais das mulheres aqui no pós-tratamento de algumas neoplasias é o fato de elas entrarem em menopausa, né? Que é um dificultador, às vezes antecipada. Os sintomas da menopausa trazem toda uma repercussão física, metabólica importante, de osso também, como você disse, e a gente sabe que vem. E muitas mulheres perguntam se elas, câncer de mama, por exemplo, quem já teve, se numa eventual necessidade, se a testosterona é contraindicada. Eu acho que é uma dúvida super comum no consultório. Para câncer de mama, não, porque a reposição hormonal feminina ela é super controversa. E os estudos que a gente tem, a única indicação que a gente tem é para paciente pós-menopausa que está em reposição hormonal feminina com estrógeno e progesterona e ainda assim mantém o que a gente chama de disfunção de hipoatividade sexual. Existe um questionário, é mais complexo essa investigação. E essa mulher pode se considerar a testosterona, mas o hormônio da mulher é o estrógeno. Então, primeiro você vai fazer a reposição hormonal feminina habitual e depois avaliar a testosterona. Aí a gente entra com vários problemas, porque a gente não tem a testosterona para mulher no Brasil, teria que manipular, e a gente não confia tanto. Não pode usar a testosterona que a gente usa em homem para mulher, não é recomendado. E essas mulheres pós-câncer de mama não podem fazer sequer reposição hormonal feminina, né? Quanto mais a testosterona. Tem indicação até para o estrógeno, né? Imagina a testosterona. Então, é só para o distúrbio de disfunção sexual hipoativa que a gente chama. Gente, é importante, assim, essa E é um diagnóstico diferencial, né? Porque tem a questão emocional na mulher, que é a principal causa de redução de libido, enfim. Mas desde que ela já tenha tentado a reposição hormonal feminina. Acontece muito também. Eu falei aqui do mama, porque é uma dúvida das mulheres, se elas não poderiam, porque elas perguntam sempre. Então eu não posso porque eu não vou tomar estrógeno nem progesterona, porque vai afetar, mas elas também não podem a testosterona. Porque a testosterona vai converter em estradiol, né? Então, mesmo para desejo sexual hipoativo. Então, para quem não pode estrógeno, também não pode testosterona. Perfeito. Tá dado um recado. E o outro em um outro cenário, colo uterino, que às vezes tem uma perda de função ovariana, né? Tirando o colo uterino por HPV, assim, aí pode fazer o uso do estrógeno mesmo, né? E aí, se não responder e ela se enquadrar nesse perfil de desejo sexual hipoativo, pode se considerar. E aí tem essa questão de ter que mandar manipular e etc. Mas se existir disponível, ou se for uma manipulação, né, confiável, a gente pode considerar para essa paciente. Né?
Mas para paciente com mama ou endométrio, né, com esses que têm restrição para estrogênio, não. E E para ganho de massa muscular, de jeito nenhum. Que tem sido, assim, né? É o que a gente mais vê atualmente. São perguntas bem significativas. E só complementando também, de dúvidas que a gente observa de testosterona, o paciente que está usando imunoterapia, que são medicamentos mais modernos, né, tratamentos mais recentes, que eventualmente podem alterar a função sexual por ação autoimune, né? Eu tive um paciente recente que teve um hipogonadismo induzido por imunoterapia, né, que é uma situação... como é que fica? Para a medicação? Tem indicação da gente usar alguma coisa? Carolina é especialista em efeitos colaterais imunomediados. Porque né, tem muita Carol? gente que hoje, né, a gente celebra as novidades, né? As imunoterapias mudaram, as estratégias de tratamento em muitos tumores. Mas é um efeito colateral desagradável. O paciente meu falou, o que está acontecendo? Eu tô Então, tendo... no caso da imunoterapia, tem as eu não vou entrar em detalhes Sim, das imunos, né? A gente que é precisa mais gravar difícil. um só com efeitos colaterais imunomediados, né? Porque dá... Também que bastante. dá Porque as muita pessoas acham que não dúvida. tem efeito colateral, né? Acho que a imunoterapia é a maravilhoso. água. Não. Tem vários tipos de imunoterapia, vocês vão saber explicar melhor que eu depois, mas assim, algumas dão mais chance de hipofisite. O que é hipofisite? É uma inflamação ali, uma reação autoimune, na maioria das vezes, porque tem vários mecanismos que podem justificar essas alterações hormonais com a imunoterapia, mas numa glândula que chama hipófise, que fica na cabeça. Sim. E ela é responsável por produzir vários hormônios que comandam outras glândulas, comandam testículo, glândula adrenal, tireoide, etc. E a gente pode ter um efeito colateral que é o hipogonadismo por alterar a produção desses hormônios que comandam a testosterona. O LH, no caso do homem, né? E normalmente ela está associada com outros hormônios que também fazem a queda do cortisol e da tireoide. Aí, nesse caso, você tem um hipogonadismo manifesto, tem que repor. Lembrando que primeiro tem que repor o cortisol. Depois repõe os outros hormônios, porque o cortisol é o mais comum e normalmente isolado, o hipogonadismo é difícil da gente ver. Normalmente tem outras funções hormonais. Então, é bom repor primeiro as outras e depois ver se o hipogonadismo vai manter, porque às vezes o hipotireoidismo pode estar alterando isso. E aí, você tem indicação de repor, porque é um hipogonadismo clássico. A imuno tem que tomar só um cuidado, porque as outras deficiências não costumam reverter. Mas como a imunoterapia, às vezes vocês usam duas juntas que podem potencializar. Quando tira uma, esse efeito do hipogonadismo, ele cessa. E aí a gente não precisa repor mais. Então, tem que estar em acompanhamento endocrinológico para ver se em algum momento a gente vai precisar tirar essa reposição de testosterona. Mas ela pode ser necessária. E na mulher também pode ter hipogonadismo na mulher e precisar fazer a reposição salvo contraindicações. Então, a imuno pode dar, mas é uma das poucas alterações hormonais que tem uma reversibilidade alta. Então, tem que tomar cuidado quando tirar para ver se a gente pode parar de repor. Precisa, né, desse acompanhamento interdisciplinar e é fundamental. E sabe, viu que legal? A gente passa por vários cenários, né? A gente tem o cenário dos pacientes que desenvolvem um hipogonadismo pela própria doença, às vezes, né? Eventualmente, pela questão que está associada psicológica e o eixo aí da parte nutricional, caquexia, sarcopenia, mais a deficiência de hormônios. E a gente chega em situações para discutir que remédios que são feitos para tratar, né, levam a um segundo problema, que são isso, entre outros, e que aí sim devem ser tratados os pacientes para essa complicação. Diferente, infelizmente, dos pacientes com câncer de próstata, que esse papo não foi bom para eles, né? Foi não. Só serviu para esclarecer dúvidas, né? Porque é muito comum. Acho que é um cenário tão desafiador, né? O paciente com câncer de próstata, às vezes, com o sistema dele todo bloqueado para a produção de testosterona, que é o nutriente importante para ele sobreviver, né, de uma forma geral. É difícil dele entender, né, que a gente vai tirar para tratar o câncer, tem que tirar a testosterona e daí aceitar todas as consequências que vêm daí. Mas deixa aqui para a gente lembrar da atividade física, do papel nesse caso, que são estímulos endógenos potentes para massa magra, para outras coisas que a testosterona exerce, né, externamente. É isso mesmo. Olha, tem um assunto aqui é um assunto super pedido no consultório. Acho que é por isso que a gente quis trazer a Carol aqui pra... Tem mulher que fala, só pra completar, que já me perguntou, hein? Doutora, mas não é possível, só um gelzinho? Nem um pouquinho de gelzinho? Foi legal, só fala que acho bem positivo. E tem algumas coisas que a gente até nem sabe, né? Que esse gel não pode entrar em contato com outras pessoas, né? Então, tem muita informação, não quer demais. É um assunto muito pedido, eu acho que é um assunto que dá muito
às vezes, né, e fala, meu Deus, eu tô aqui reclamando para esse meu médico e ele não tá me dando a mínima bola. Então, é importante saber que tem caminho, nem sempre esse caminho é a reposição por si só, mas a gente tem como reverter esses outros efeitos causados, né, muitas vezes pela queda dos hormônios, sem necessariamente essa reposição que a gente viu hoje, que tem um cenário bem estrito, mas quando existe, é super bem indicado e vai fazer muita diferença na vida desses pacientes. Carol, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui hoje. Para quem está escutando, você quer deixar algum recado para esse pessoal aí que está desesperado na reposição hormonal? Que não é isso que vai fazer a diferença no sintoma, né? A não ser o paciente que tem realmente uma queda na produção do hormônio, você dá um hormônio a mais, a gente vai só potencializar efeito colateral ali naquele paciente. Parece piegas, mas não é. A base vai ser a questão nutricional e atividade física, né? É difícil, parece básico, mas é um básico difícil de executar, né? E quando a gente faz de forma adequada, a gente consegue ali. Eu acho que a maioria dos pacientes não tem uma meta proteica que consegue atingir, isso é o principal entrave. E quando a gente vai no nutricionista ou um nutrólogo, né, que seja capacitado para isso, a gente sabe que melhorando esse aporte proteico, a gente melhora muito os sintomas ali. Então, a gente tem que ir na escadinha, nas indicações e seguindo direitinho, a tendência é melhorar. Fica a dica. Se a atividade física e a nutrição fosse tão fácil, a gente não estava aqui batalhando, pelejando sempre para convencer as pessoas da importância, né? Com certeza. É isso aí, gente. A gente pode falar de tudo, tá vendo? A gente pode falar de tabu que tá por aí. Ficou pensando se valia a pena ou não conversar com o seu médico sobre o uso. Valia a pena ou não conversar com o seu médico sobre o uso da testosterona. Tá com sintomas que merecem ser correlacionados com o que a gente falou aqui. Segue a prosa, envia aí para o médico, às vezes, para o seu médico assistente, envia para algum familiar, compartilha essa ideia, compartilha essas notícias do bem. Aqui a gente está compartilhando informações que podem, sim, transformar a jornada de muitas pessoas. E a gente sabe que pode continuar falando de câncer sobre todos os temas que envolvem essa jornada, porque pode falar de câncer, sim.